Hello, minhas fofuras, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o Past Perfect. E antes de eu começar a aula em si, eu preciso te dizer o seguinte: se você ainda não estudou ou você nem lembra direito o que é, por exemplo, Present Perfect, então eu te aconselho fortemente a assistir o meu vídeo sobre o Present Perfect primeiro, para depois assistir esse vídeo aqui. E se por acaso você caiu de paraquedas nessa aula, mas o que você quer estudar é o Past do início, então ó, clica no link que vai aparecer aqui para você ver o vídeo sobre o Past Simple. Agora, se você já passou por todas essas fases e você realmente quer estudar o Past Perfect, então seja welcome e vamos começar mais uma 5 Minutes Class. Bom, o Past Perfect, eu gosto de pensar nele como o passado do passado. Então eu já vou começar te trazendo um exemplo para você entender como funciona o uso deste tempo verbal. Nós temos a seguinte frase: Yesterday wasn't the first time I saw them. I had met them before. Muito bem, essa frase aqui que eu acabei de falar significa: ontem não foi a primeira vez que eu os vi, que eu vi eles ou elas. Eu tinha encontrado eles ou elas antes. Essa última frase aqui é o nosso Past Perfect. Vamos lá, então neste exemplo que eu trouxe para vocês, primeiro eu começo dizendo Yesterday I saw them. Isso aqui é uma frase que já está no passado comum, aquele passado que a gente já conhece, o Past Simple. Depois eu digo I had met them before. Isso aqui está no Past Perfect. Agora, note que em ordem cronológica, I had met them before acontece primeiro. E depois acontece o yesterday, I saw them. E é exatamente para isso que nós usamos o Past Perfect. Para falar de coisas que aconteceram antes do passado comum, vamos dizer assim, né? Do Past Simple, do Past Continuous. Então, o Past Perfect sempre vai vir primeiro em ordem cronológica. Então, já vamos aproveitar para analisar como foi construída esta sentença no Past Perfect. I é o nosso sujeito, o had aqui é o nosso verbo auxiliar que sempre vamos utilizar nesse tempo verbal. O met é o nosso verbo no particípio, no participle. Então, meet no presente, met no passado como um verbo irregular e met de novo no participle, no particípio. Então, a terceira forma do meet aqui é igual à segunda forma dele. E depois nós temos aí o complemento, né, que é o them before. Notícias boas já para começar muito bem. A gente sempre vai usar o had para todos os pronomes e sujeitos. Então, I had met, you had met, she had met, he, it, todo mundo had met. O had, ele é o passado do verbo have. Se eu quiser fazer essa frase virar uma frase negativa, é muito simples, você vai só acrescentar quem? Quem? O not. Essa altura do campeonato você já sabe, né? Então nós teríamos, por exemplo, a frase I had not met them before. Todos os outros sujeitos e pronomes só acrescentar o not. Você também tem a versão contraída disso aqui. E aí nós temos hadn't. I hadn't met them before. You hadn't, she hadn't, e assim por diante. Agora, se nós quisermos fazer perguntas, a gente vai continuar seguindo a regra da inversão. Então nós poderíamos fazer essa frase virar a seguinte pergunta: Had you met them before? E a mesma regra se aplica para todos os sujeitos e pronomes. Só para esclarecer uma coisa que eu sempre digo aqui nas aulas, tá? O sujeito é sempre aquele que vai estar realizando a ação. Então aqui nesse caso o pronome já é um sujeito, tá bom? Segundo exemplo para vocês é a minha história, o que aconteceu de verdade comigo. E me deixou realmente triste, cara. So I went to the cinema to watch Ready Player One, but arrived late. So when I walked into the movie theater, the movie had already started. Ou seja, eu fui pro cinema para assistir Jogador Número 1, que inclusive é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Se você ainda não assistiu esse filme, de verdade, assiste porque é simplesmente fantástico. Mas eu cheguei atrasado. Então, quando eu entrei na sala de cinema, o filme já tinha começado. The movie had already started. E o terceiro exemplo que eu trago pra vocês é de uma cena do terceiro filme de Thor. Nessa cena, o Loki, ele fala
algo usando o present perfect. Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, se a gente fosse contar o que a gente viu o Loki falando pra alguém, a gente usaria o past perfect. Então primeiro se prepare pra assistir a cena. Vamos lá? Vou colocar a cena em 3, 2, 1. I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. Muito bem, agora digamos que você está conversando com um amigo e você está contando como aconteceu essa cena. Então você diria mais ou menos assim pra ele. Cara, tava o Thor e o Loki. Aí o Loki disse que nunca tinha visto o Thor na vida dele. Isso em inglês ficaria assim. Loki said that he had never met Thor in his life. Então nós também podemos usar o past perfect para nos referirmos a falas que foram ditas no present perfect em um momento do passado. Então tá aí, esse é o nosso terceiro e último exemplo de como usar o past perfect. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, para que você possa ficar sabendo das novidades que virão por aqui no canal. E se você conhece alguém que está estudando inglês assim como você, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. Tudo isso que eu falei ajuda muito o meu canal a crescer. Eu tô te fica por aqui, see you around.